Às vezes, a parte mais difícil de estar sem dinheiro não é perder seus bens, é perder as memórias ligadas a eles. Mark havia vendido quase tudo para alimentar seus filhos, mas se recusou a se desfazer da velha cômoda de sua avó, mesmo que ela valesse apenas US$ 50. Era apenas uma peça pesada de carvalho com madeira arranhada e gavetas emperradas, mas ela o lembrava da bondade dela nos momentos difíceis. Certa noite, enquanto limpava a gaveta de baixo, ele sentiu algo estranho na base. Ela estava mais grossa do que deveria. Quando ele a abriu, o que encontrou dentro mudou sua vida para sempre. Mas por que seu avô a escondeu? E o que mais sua família não lhe contou? Antes de continuarmos, diga-nos de onde você está nos ouvindo. E se esta história te emocionar, certifique-se de se inscrever, porque amanhã tenho algo muito especial reservado para você. Mark Brenner estava sentado à mesa da cozinha às 3 da manhã, olhando para o aviso de despejo pela terceira vez naquela noite. Aos 52 anos, era ali que a vida o havia levado. O papel tremia levemente em suas mãos. Não exatamente por medo, mas pelo cansaço profundo que vinha de 2 anos lutando uma batalha difícil que parecia destinado a perder. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira velha e pelo rangido ocasional do prédio se assentando. Sua filha Chloe tinha 16 anos e dormia no quarto que dividia com seu irmão Preston, de 14 anos. Mark havia dado a eles o único quarto de verdade, enquanto se contentava com o sofá-cama na sala de estar. Não era muito, mas era seu lar. Ou tinha sido, até que essa notificação chegasse. 3 meses de aluguel atrasado. O número na parte inferior da página poderia muito bem ser 3 milhões, dada a chance que Mark tinha de pagá-lo. $1.900 americanos. Em outra vida, isso poderia ter sido administrável, mas essa vida terminou há 2 anos, quando a fábrica fechou e levou consigo seu emprego de 23 anos. Ele colocou o aviso sobre a mesa e olhou ao redor do pequeno apartamento. Estava muito longe da casa onde criara os filhos com sua ex-mulher, Linda, que perdera no divórcio há 3 anos, junto com metade de tudo o que possuía. Linda se casou novamente em menos de 1 ano com um dentista chamado Gregory, que morava a 2 cidades de distância, em uma casa com quintal e garagem para 2 carros. Os filhos a visitavam a cada 2 fins de semana, e Mark tentava não pensar no contraste entre as 2 casas. A sala de estar estava vazia agora. Ele havia vendido a televisão 6 meses atrás. Os móveis bons haviam desaparecido um por um ao longo do ano anterior. Primeiro, a poltrona reclinável de couro que seu pai lhe dera, depois a mesa de centro que a mãe de Linda havia feito. Em seguida, a estante que guardava sua coleção de revistas sobre marcenaria. O que restava era temporário, emprestado ou sem valor para ser vendido. Um sofá velho, 2 cadeiras dobráveis na mesa da cozinha, um abajur que ele havia encontrado em um bazar. Mas no canto contra a parede perto da janela estava a cômoda de sua avó. Era uma peça robusta, de carvalho maciço, com 6 gavetas e puxadores de latão que haviam ficado com um tom verde opaco. O acabamento estava arranhado e desgastado. A madeira escureceu com o tempo e as camadas de polidor de móveis aplicadas ao longo de décadas. Não era bonita para os padrões modernos, era pesada demais, antiquada demais, ocupava muito espaço em um apartamento já apertado. Mark recebeu uma oferta de $50 por ela na semana passada de um antiquário que a examinou com a expressão impassível de alguém que já viu milhares de peças semelhantes. $50. Mark quase aceitou. Deus sabe que ele precisava do dinheiro, mas ali parado naquela loja, vendo o antiquário passar a mão com desdém sobre a superfície que sua avó polia todos os domingos depois da missa, algo no peito de Mark se apertou. Ele murmurou uma desculpa e colocou a cômoda de volta na caminhonete emprestada por Harold. Harold Finch era o amigo mais antigo de Mark, um funcionário dos Correios aposentado com cerca de 60 anos que morava no apartamento abaixo. Foi ele quem sugeriu vender a cômoda, não por crueldade, mas por uma questão prática. Harold viu a situação de Mark se deteriorar mês após mês. Emprestou-lhes dinheiro que provavelmente nunca veria de volta. Levou mantimentos para cima com desculpas casuais sobre ter comprado demais na loja. Você é orgulhoso demais para o seu próprio bem, disse Harold depois que Mark voltou com a cômoda ainda na caminhonete. É apenas um móvel, mas não era apenas um móvel, e os dois sabiam disso. Mark levantou-se e caminhou até a cômoda, passando a mão pela borda superior. Sua avó, Dorothy, era dona dessa peça desde que ele se lembrava. Quando criança, ele passava inúmeras tardes de verão na pequena casa dela na Maple Street, brincando no quintal enquanto ela cantarolava na cozinha.
A cômoda ficava no quarto dela, sempre arrumada, sempre polida, uma constante em um mundo que parecia mudar e se transformar muito rapidamente. Ela criou o pai de Mark sozinha depois que ele faleceu. O avô de Mark morreu em um acidente de trabalho em 1949. Mark nunca conheceu seu avô, Walter. Ele morreu quando o pai de Mark tinha apenas 5 anos, deixando Dorothy para enfrentar os anos 50 como viúva, com um filho pequeno e sem instrução além do ensino médio. De alguma forma, ela conseguiu. Trabalhou como costureira, fazendo ajustes e consertos, seus dedos movendo-se com destreza sobre o tecido, enquanto o jovem Mark brincava com carretéis de linha no chão da sala. Seu avô era um bom homem, ela costumava dizer a Mark. Hábil com as mãos, ainda mais hábil com a cabeça. Ele teria feito grandes coisas se tivesse tido tempo. Mas ele não teve tempo. Uma falha na grua da ferrovia impediu isso. E quaisquer que fossem os sonhos que Walter pudesse ter, eles morreram com ele aos 32 anos. Dorothy faleceu há 5 anos. Aos 87 anos, sua mente ainda estava afiada, mesmo com o corpo debilitado. Mark esteve com ela no fim, segurando sua mão frágil enquanto ela entrava e saía do estado de consciência. Em seus últimos dias, ela falou sobre Walter, sobre os primeiros anos de casamento durante a depressão, sobre como todos estavam assustados. Pensávamos que o mundo estava acabando, ela sussurrou. Bancos falindo, pessoas perdendo tudo. Seu avô costumava ter pesadelos com isso. A cômoda foi para Mark depois do funeral dela. Seu pai havia falecido 7 anos antes, de ataque cardíaco aos 58 anos. Desgastado por uma vida inteira de trabalho na fábrica e muitos cigarros, não havia mais ninguém para ficar com ela. A tia de Mark, irmã de seu pai, havia se mudado para o Arizona décadas atrás e nem mesmo voltou para o funeral. Os poucos primos distantes de quem Mark se lembrava vagamente da infância se espalharam pelos 4 cantos. Assim, a cômoda ficou para ele, junto com algumas caixas de fotografias e a porcelana de casamento de sua avó, que ele já havia vendido durante um mês particularmente difícil na primavera passada. Mark abriu a gaveta de cima. Ela ainda exalava um leve aroma de lavanda, proveniente dos sachês que sua avó guardava entre suas coisas. A gaveta estava vazia agora, exceto por algumas camisas dele, dobradas e empilhadas com cuidado. A segunda e a terceira gavetas continham mais roupas dele. A quarta tinha os suéteres de inverno de Chloe. A quinta, as jaquetas que Preston não cabiam mais e que Mark não conseguia se convencer a jogar fora. A gaveta de baixo, a maior, continha cobertores e lençóis extras. Ele se ajoelhou e abriu a gaveta de baixo com a intenção de pegar um cobertor extra. As noites de outubro estavam ficando frias e o aquecimento do prédio era, na melhor das hipóteses, pouco confiável. Sua mão tocou as colchas dobradas, uma feita por sua mãe, outra comprada em uma loja de descontos. E ele começou a fechar a gaveta, mas ela não fechou suavemente. Ela prendeu em algo, ficando em um ângulo estranho. Mark franziu a testa e puxou a gaveta completamente, colocando-a no chão. Ele espiou o espaço vazio, esperando ver uma tábua empenada ou um item esquecido preso na parte de trás. Em vez disso, ele percebeu algo estranho nas proporções. A gaveta em si era profunda, talvez 25 centímetros da frente para trás, mas a cavidade que ocupava parecia mais rasa, talvez 18 centímetros. Ele enfiou a mão e apalpou o painel traseiro. Madeira maciça, lisa, sem nada de especial. Mas quando bateu com os nós dos dedos, o som foi oco. Mark sentou-se sobre os calcanhares, com o coração a bater mais rápido. Ele olhou para o exterior da cômoda, estimando a profundidade, e então mediu com a palma da mão o espaço interior. Havia definitivamente uma discrepância, 7,5 centímetros, talvez 10 centímetros, de espaço que não correspondia a nada. Ele passou os dedos pelas bordas do painel traseiro, procurando por costuras, fechos, qualquer coisa em comum. A princípio, não havia nada. Então, no canto inferior esquerdo, ele sentiu uma pequena lacuna, quase imperceptível, onde o painel de madeira não se encaixava perfeitamente na moldura. Mark levantou-se e foi até a gaveta de tranqueiras da cozinha, pegando uma chave de fenda. Suas mãos tremiam levemente quando ele voltou para a cômoda. Ele inseriu a chave de fenda na lacuna e aplicou uma leve pressão. O painel se moveu. Ele trabalhou com cuidado, sem querer danificar a madeira, forçando as bordas até que todo o painel traseiro se soltasse. Não estava pregado ou aparafusado no lugar. Estava simplesmente encaixado firmemente em uma ranhura. Projetado para parecer permanente,
mas na verdade removível se você soubesse que estava lá. Com um último movimento cuidadoso, o painel se soltou. Atrás dele havia um compartimento secreto, e não estava vazio. Mark prendeu a respiração. À luz fraca da cozinha, ele conseguiu distinguir formas no compartimento oculto. Pacotes embrulhados no que parecia ser um pano velho, papéis amarrados com barbante, algo que poderia ser uma pequena caixa de madeira. Com as mãos trêmulas, ele enfiou a mão e cuidadosamente retirou o primeiro pacote. O pano estava frágil devido ao tempo, com um padrão floral desbotado que poderia ter sido parte de um vestido ou fronha. Ele o desembrulhou lentamente, com medo de que se desintegrasse ao seu toque. Dinheiro, notas velhas, intactas apesar da idade, amarradas com um elástico que se desintegrou em pó assim que ele o tocou. Mark segurou a pilha contra a luz. Notas de $20, mas diferentes de todas as que ele já tinha visto em circulação. O desenho era diferente, mais antigo. Ele apertou os olhos para ver a data. 1934. Suas mãos tremiam ainda mais. Ele colocou a primeira pilha no chão e pegou outro pacote. Mais notas de 10 e 20, todas da década de 1930 e início da década de 1940. Havia pelo menos uma dúzia de pacotes no total, talvez mais. Ele tirou todos e os colocou cuidadosamente no chão ao seu lado. Debaixo do dinheiro havia papéis, documentos com aparência oficial, com bordas ornamentadas e uma caligrafia elaborada. Ele levantou um deles contra a luz. Título de Guerra dos Estados Unidos. Estava escrito na parte superior. Emitido em 1943, em nome de Walter Brennan, seu avô. A mente de Mark ficou confusa. Ele colocou o título de lado e pegou mais alguns. Alguns eram títulos de guerra. Outros eram títulos municipais de várias cidades e condados. Todos datavam da década de 1930 e 1940. Todos em nome de Walter Brennan. No fundo do compartimento havia uma pequena caixa de madeira, não maior do que uma caixa de charutos. Mark a retirou com reverência. A madeira era lisa, polida, com um fecho simples de latão. Ele a abriu. Dentro havia cartas. Uma pilha delas, talvez 20 ou 30, amarradas com um barbante que havia sobrevivido melhor às décadas do que os elásticos. Os envelopes estavam amarelados, a tinta desbotada, mas ainda legíveis. Cada um estava endereçado com a mesma caligrafia cuidadosa. Para minha querida Dorothy, a garganta de Mark apertou. Eram cartas de amor do seu avô para a sua avó. Cartas que ela aparentemente nunca tinha visto. Ele desamarrou o cordão com dedos cuidadosos e abriu o primeiro envelope. A carta dentro estava datada de 15 de março de 1933, escrita com a mesma caligrafia precisa do endereço. Minha querida Dorothy, começava. Escrevo isto sabendo que talvez nunca o leia, mas preciso registrar o que fiz e por quê. Os bancos estão falindo. Todos os dias ouvimos falar de mais um fechando. Pessoas perdendo as economias de uma vida da noite para o dia. Não posso deixar que isso aconteça conosco, com você, com nossos futuros filhos. Mark continuou lendo, seus olhos se movendo mais rápido à medida que as palavras o atraíam. Retirei tudo o que tínhamos. $347. Não é muito, mas é nosso. Ganhado com o seu trabalho de costura e o meu trabalho na ferrovia. Escondi-o em um lugar seguro, onde nenhum banco pode tocá-lo, nenhum credor pode reivindicá-lo. Quando os tempos estiverem mais seguros, quando o medo passar, vou recuperá-lo e vamos usá-lo para construir a vida com que sonhamos. Mas, por enquanto, ele deve permanecer escondido. Confie em mim, meu amor. Isso é para nós. A carta estava assinada simplesmente como Walter. Mark recostou-se contra a parede, ainda com a carta na mão. Seu avô havia escondido dinheiro durante a depressão. Isso estava claro. Mas por que ele nunca o recuperou? E por que não contou a Dorothy? Ele pegou a próxima carta, datada 6 meses depois. Essa mencionava a adição de mais dinheiro ao esconderijo. Outros $80 americanos economizados com horas extras. O tom era esperançoso. O pior parece estar passando, Walter havia escrito. Em breve vou te mostrar o que fiz. Você vai rir da minha cautela, mas também vai ficar feliz com isso. Mark leu rapidamente várias outras cartas, cada uma documentando acréscimos às economias escondidas. Em 1935, Walter havia acumulado mais de $1.200 americanos durante aqueles anos. Ele também começou a comprar títulos, acreditando que eram mais seguros do que apenas dinheiro. As cartas continuaram até o final da década de 1930 e durante os anos de guerra. Walter escreveu sobre seu trabalho, sobre suas esperanças para o futuro,
sobre o filho que tiveram em 1944. O pai de Mark, o pequeno Raymond, terá oportunidades que nunca sonhamos. Prometia uma carta. Este dinheiro garantirá isso. Uma boa educação, uma vida melhor. Mas não houve mais cartas depois de 1949. Mark sabia o motivo. Seu avô havia morrido naquele mês de abril em um acidente com um guindaste. Ele tinha 32 anos. Seu filho tinha apenas 5. Mark pegou a última carta da pilha. A data fez seu peito apertar. 14 de abril de 1949. Um dia antes da morte de Walter. Dorothy, minha querida, dizia a carta. Amanhã vou contar tudo para você. Guardei esse segredo por muito tempo. Achava que precisava economizar mais para esperar o momento perfeito. Mas Raymond está crescendo e precisamos pensar no futuro dele agora. Não algum dia. O dinheiro está escondido na sua cômoda. Aquela que compramos no leilão há 5 anos. Eu mesmo a modifiquei, criando um fundo falso na gaveta de baixo. Você vai rir quando ver como é simples. A carta continuava. Há quase 3.000 dólares americanos em dinheiro agora, além dos títulos que tenho comprado. Se algo acontecer comigo, e não balance a cabeça. Acidentes acontecem no estaleiro. Você estará protegido. Raymond estará protegido. Eu deveria ter contado há anos, mas fiquei pensando em juntar um pouco mais. Tornar tudo perfeito. Perdoe minha cautela. Amanhã vamos comemorar. Amanhã tudo muda. A carta terminava com uma simples declaração de amor e estava assinada com o nome de Walter. Mark leu 2 vezes e uma terceira vez com os olhos ardendo. Amanhã tudo muda. Mas amanhã seu avô havia morrido, esmagado quando um cabo de guindaste se rompeu. E ele nunca teve a chance de contar a Dorothy sobre o dinheiro escondido. Ela criou o filho sozinha, trabalhando como costureira, fazendo concertos, lutando para sobreviver. Tudo isso enquanto a resposta para suas dificuldades financeiras estava escondida nos móveis do seu próprio quarto. Mark olhou para o dinheiro espalhado diante dele no chão, para os títulos, para as cartas que contavam uma história de esperança, cautela e timing terrível. Sua avó tinha essa cômoda há 50 anos, desde a morte de Walter. Ela a levava de casa em casa, polia-a com carinho, guardava suas roupas nela e nunca soube. A tragédia disso recaiu sobre Mark como um peso. Seu pai cresceu pobre, trabalhou em fábricas a vida toda e morreu aos 58 anos, sem nunca ter conhecido facilidades ou conforto. Tudo por causa de um acidente que aconteceu um dia antes da hora. Mark recolheu as cartas com cuidado e as colocou de volta na caixa. Empilhou o dinheiro em pilhas organizadas e contou os títulos. Havia 18 deles em várias denominações. Ele não tinha ideia do valor que tinham agora, se a moeda da época da depressão ainda era válida. Os títulos meteorológicos da década de 1940 ainda podiam ser resgatados, mas sentado no chão de seu apartamento, às 3h30 da manhã, com um aviso de despejo sobre a mesa da cozinha e seus filhos dormindo no quarto ao lado, Mark entendeu uma coisa claramente. Seu avô havia tentado salvar sua família. Ele havia escondido esse dinheiro para protegê-los do caos de sua época, com a intenção de revelá-lo quando fosse a hora certa. Esse momento nunca chegou para Walter, mas finalmente chegou para Mark. Ele olhou para a cômoda, que havia guardado o segredo por 76 anos. Então olhou para o compartimento secreto, agora vazio, exceto por poeira e sombras. Suas mãos pararam de tremer. Algo como esperança, frágil, mas real, começou a se espalhar em seu peito. Mark não dormiu. Não conseguia. Ele se sentou à mesa da cozinha, enquanto o amanhecer despontava sobre a cidade. O conteúdo do compartimento secreto se espalhava diante dele como artefatos de uma escavação arqueológica. De vez em quando ele pegava um dos maços, sentia seu peso e tentava compreender o que estava segurando. Só o dinheiro já o enchia de uma mistura de admiração e incerteza. Ele contou 3 vezes, seus dedos movendo-se cuidadosamente sobre notas que eram mais antigas do que seu pai. 23 pacotes no total. A maioria de 20, algumas de 10, algumas de 50. O total chegou a 2.847 dólares americanos. Em 1949, isso teria sido suficiente para comprar uma casa. Agora, talvez cobrisse 2 meses de aluguel e contas atrasadas, se é que ainda era válido. Mark não tinha ideia se uma moeda com 70 anos ainda podia ser gasta, se precisava ser trocada de alguma forma ou se era um papel sem valor. Os títulos eram mais misteriosos, 18 certificados, cada um declarando um valor específico e uma data de vencimento. Mark tentou entendê-los, mas a linguagem financeira estava além de sua compreensão.
Termos como valor nominal e juros brutos nadavam em seu cérebro exausto. Alguns haviam vencido na década de 1950, outros na década de 1960. Isso significava que agora estavam sem valor, expirados como um cupom velho, ou continuavam a ganhar valor de alguma forma. Ele pegou o telefone e começou a pesquisar. Os títulos de poupança antigos ainda são válidos? Os resultados eram confusos, cheios de sites do governo, com parágrafos densos sobre títulos da série E procedimentos de resgate. Ele descobriu que alguns títulos paravam de render juros após 30 anos, mas ainda podiam ser resgatados. Outros poderiam ter regras diferentes. Ele precisaria de um especialista. As cartas que ele leu e releu até quase memorizá-las. A voz de seu avô transparecia em cada linha, sincera, esperançosa, tentando tanto fazer o certo pela família. A última carta, escrita um dia antes de sua morte, foi a mais difícil de ler. Amanhã tudo muda. A cruel ironia dessas palavras pesava no peito de Mark. Às 6 horas ele ouviu barulho no quarto. Preston apareceu primeiro, com o cabelo arrepiado em todas as direções e as 2 calças pequenas do pijama subindo até os tornozelos. Ele havia crescido 7,5 centímetros no último ano, e Mark não tinha condições de comprar roupas novas para acompanhar o ritmo. Você acordou cedo, murmurou Preston, indo em direção à geladeira. Ele parou quando viu a mesa. O que é tudo isso? Mark havia rapidamente coberto a maior parte com um pano de prato quando ouviu a porta, mas Preston era perspicaz. Seu filho ficou parado ali, com uma caixinha de leite na mão, olhando para o canto de uma conta antiga que aparecia debaixo do pano. São apenas alguns papéis antigos, disse Mark. Encontrei-os na cômoda da vovó Dorothy. Papéis antigos geralmente não fazem você ficar com essa cara, observou Preston. Como o quê? Como se tivesse visto um fantasma, ou ganhado na loteria. Ou ambos. Mark conseguiu esboçar um sorriso cansado. Vá se preparar para a escola. Vou preparar o café da manhã. Preston hesitou, depois deu de ombros e se retirou para o banheiro. Mark ouviu o chuveiro ligar um momento depois. Ele reuniu tudo cuidadosamente e devolveu ao compartimento secreto, colocando o painel falso no lugar. Seu segredo por enquanto, até que ele entendesse o que tinha e o que isso significava. Chloe apareceu 20 minutos depois, já vestida, com a mochila pendurada no ombro. Ela herdara os cabelos escuros e grossos da mãe e os olhos cinzentos do pai. Aos 16 anos, ela estava se tornando alguém que Mark às vezes mal reconhecia. Confiante, perspicaz, já pensando em faculdades que provavelmente não teria condições de pagar, ela o observou do outro lado da mesa enquanto servia cereal em uma tigela. Você está com péssima aparência. Obrigado, querida. Você dormiu alguma coisa? Não muito. Ela comeu em silêncio por um momento, depois disse baixinho. Eu posso arrumar um emprego. O McDonald's está contratando. Já tenho idade suficiente. Não, a voz de Mark foi firme. Concentre-se na escola. Esse é o seu trabalho. Pai, estamos 3 meses atrasados no aluguel. Eu ouvi você ao telefone com o Sr. Kaswolski na semana passada. Ela olhou nos olhos dele. Eu não sou burra. Eu sei que as coisas estão ruins. Mark sentiu algo se quebrar em seu peito. Ela tinha 16 anos. Ela deveria se preocupar com notas, amigos e bailes de formatura. Não se teriam um teto sobre suas cabeças. Eu estou cuidando disso, ele perguntou. Como? Ele quase contou a ela naquele momento. Quase pegou o dinheiro, os títulos e as cartas e disse, olha, algo incrível aconteceu, mas a cautela o impediu. Ele ainda não sabia o que tinha. Não sabia se era legal, se era real, se realmente resolveria alguma coisa. Ele não podia dar esperança a ela apenas para tirá-la novamente. Estou descobrindo, disse ele em vez disso. Confie em mim. Ela olhou para ele por um longo momento, depois assentiu. Tudo bem. Mas ele podia ver a dúvida nos olhos dela, a resignação de alguém que já tinha ouvido promessas antes e visto elas se desintegrarem. Depois que as crianças saíram para a escola, Mark ficou no chuveiro e deixou a água quente bater em seu pescoço e ombros. Sua mente não parava de girar. Ele precisava de conselhos. Alguém em quem pudesse confiar e que realmente soubesse algo útil. Harold. Tinha que ser Harold. Ele ligou para o trabalho dizendo que estava doente. Ele deveria estar cortando a grama para uma empresa de administração de imóveis hoje e enviou uma mensagem para Harold. Você pode vir aqui? É importante. Harold chegou 20 minutos depois, batendo na porta com seu ritmo familiar de 3 batidas. Ele era um homem robusto, não alto, mas largo. Com cabelos grisalhos, ele mantinha um corte militar curto e óculos de leitura perpetuamente empoleirados no topo da cabeça. É melhor que seja bom, disse Harold.
Eu estava prestes a começar minha segunda cafeteira. Mark fez um gesto para que ele entrasse e fechou a porta. Eu encontrei uma coisa. Encontrou o quê? Em vez de responder, Mark se ajoelhou ao lado da cômoda e removeu a gaveta de baixo. Harold observou intrigado, enquanto Mark soltava o painel traseiro falso. Que me dane, Harold suspirou. Mark tirou primeiro a caixa de madeira, depois os maços de dinheiro e, por fim, os títulos. Ele os espalhou sobre a mesa de centro, enquanto Harold ficava paralisado, olhando. Mark, Harold finalmente disse. O que diabos estou vendo? O segredo do meu avô. Mark entregou-lhe a última carta. Leia isso. Os olhos de Harold percorreram a página, sua expressão mudando de confusão para compreensão e, em seguida, para algo parecido com admiração. Quando terminou, ele olhou para Mark com os olhos arregalados. Seu avô escondeu tudo isso no dia anterior à sua morte. Ele nunca chegou a contar para minha avó. Harold sentou-se pesadamente no sofá, ainda olhando para o dinheiro. Você sabe quanto isso vale? Não faço ideia. Por isso liguei para você. Quero dizer, só o dinheiro. Harold pegou um maço e o examinou. É verdadeiro. Antigo, mas verdadeiro. Provavelmente ainda dá para usar. Os bancos aceitam moedas antigas e trocam por moedas atuais. E os títulos? Não sei nada sobre eles, mas meu sobrinho Leonard trabalha no First National Bank, no centro da cidade. Ele deve saber. Ele lida com questões patrimoniais, contas antigas, tudo isso. Mark sentiu uma onda de esperança misturada com medo. Podemos confiar nele? Ele é da família e discreto. Era advogado antes de entrar para o setor bancário. Harold colocou o dinheiro cuidadosamente sobre a mesa. Mark, isso pode... Quero dizer, isso pode mudar as coisas para você. Ou pode não ser nada, ou pode ser ilegal de alguma forma, ou um problema de cada vez. A voz de Harold era firme, sensata. Primeiro, vamos descobrir o que você tem. Depois descobrimos o resto. Mark assentiu. O sol já estava alto, entrando pelas janelas do apartamento, iluminando as notas antigas com seus desenhos desconhecidos, os títulos com suas declarações formais, as cartas que contavam uma história de amor, esperança e tragédia. Posso ligar para Leonard, ofereceu Harold. Marcar uma reunião. Discreta, não oficial, apenas para obter informações. Sim, disse Mark. Tudo bem, faça isso. Harold fez a ligação naquela tarde, falando em voz baixa enquanto Mark andava de um lado para o outro no pequeno apartamento. Quando desligou, ele estava sorrindo. Leonard pode te ver amanhã, às 11 horas no banco. Ele vai reservar uma hora, usar uma das salas de consulta privadas. O que você disse a ele? Que você herdou alguns documentos financeiros antigos e precisa de orientação. Nada específico. Harold fez uma pausa. Ele perguntou se era sobre sua avó. Eu disse que sim. Isso pareceu satisfazê-lo. Mark passou o resto do dia em um estranho limbo, incapaz de se concentrar em nada. Ele arrumou o apartamento, lavou roupa, tentou assistir televisão no celular, mas seus olhos continuavam se voltando para a cômoda, para o compartimento escondido atrás de sua fachada inocente. Quando as crianças chegaram da escola, ele as levou para comer pizza. Era um luxo que ele não podia se dar, mas precisava fazer algo normal, algo que lhe desse a sensação de que ainda estava no controle. Eles se sentaram na cabine do Angelus, o mesmo lugar onde Linda costumava levá-los nas noites de sexta-feira quando eram mais novos. Qual é a ocasião? Perguntou Chloe, desconfiada. Um pai não pode levar os filhos para comer pizza? Ultimamente não, disse Preston, com a boca cheia de pepperoni. Mark tentou sorrir. As coisas estão melhorando. Você encontrou um novo emprego? Os olhos de Chloe estavam cheios de esperança. Ainda não, mas estou trabalhando nisso. Confie em mim, ok? Ela o observou e então assentiu lentamente. O que quer que ela tenha visto em seu rosto pareceu tranquilizá-la, pelo menos um pouco. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Mark releu as cartas. Havia detalhes que ele havia perdido em sua primeira leitura frenética. Referências a pessoas cujos nomes não significavam nada para ele agora. Amigos, vizinhos, familiares, mortos há muito tempo. Mas um nome aparecia mais de uma vez. Cyrus. Cyrus e eu temos conversado. Dizia uma carta de 1934. Ele está pensando em fazer o mesmo, esconder o que puder. Fizemos um pacto. Ajudaremos as famílias um do outro se algo acontecer. Irmãos cuidam de irmãos. Mark franziu a testa. Cyrus. Ele vasculhou sua memória, tentando lembrar-se do nome. Sua avó mencionava parentes ocasionalmente, mas Mark era jovem e não prestava muita atenção. Cyrus era outro avô? Um tio? Ele mentalmente decidiu perguntar a Harold. Se alguém conhecia a história da família, era ele.
Harold conhecia Dorothy há anos, tinha ido ao funeral dela, tinha ouvido suas histórias. Na manhã seguinte, Mark vestiu cuidadosamente sua única camisa boa e as calças que guardava para ocasiões especiais. Ele reuniu uma seleção das notas e vários títulos, colocando-os em um envelope pardo. O resto ele devolveu ao compartimento secreto junto com as cartas. Não fazia sentido levar tudo até saber mais. Harold dirigiu até o banco em seu velho Buick. O First National ocupava um terreno na esquina do centro da cidade, um prédio de tijolos sólidos que provavelmente estava lá desde a década de 1920. Lá dentro, cheirava a carpete velho e ar-condicionado. Uma recepcionista os encaminhou para uma pequena sala de conferências no segundo andar. Leonard já estava lá. Um homem na casa dos 40 anos, com a mesma constituição física robusta de Harold, vestindo um terno cuidadosamente passado. Ele se levantou quando eles entraram e estendeu a mão. Tio Harold, que bom vê-lo. Ele se virou para Mark. Você deve ser Mark Brenner. Por favor, sentem-se. Eles se acomodaram em torno de uma pequena mesa. Mark percebeu que os olhos de Leonard foram imediatamente para o envelope que ele carregava. Harold mencionou que você tem alguns documentos financeiros antigos. O tom de Leonard era profissionalmente neutro, mas Mark percebeu a curiosidade por trás disso. Eu os encontrei escondidos em um móvel que pertencia à minha avó. Mark abriu o envelope e começou a colocar as notas sobre a mesa. Não sei se ainda são válidas ou se têm algum valor. Leonard pegou na primeira pilha e examinou-a cuidadosamente. As suas sobrancelhas levantaram-se. Estas são notas da Reserva Federal da série de 1934. Neste estado, ele segurou uma contra a luz. São genuínas e sim, ainda têm curso legal. Por isso posso gastá-las. Pode, embora seja melhor trocá-las primeiro num banco. A maioria dos varejistas não saberia o que fazer com notas tão antigas. Leonard colocou a pilha delicadamente sobre a mesa. Onde você disse que encontrou isso? Na cômoda da minha avó. Ela faleceu há 5 anos. Deixou isso para mim. Acabei de descobrir um compartimento secreto. E sua avó nunca mencionou esse dinheiro? Não, acho que ela nem sabia que existia. A expressão de Leonard mudou para algo mais pensativo. Posso perguntar quando sua avó adquiriu essa cômoda? Ela era dela desde que me lembro. Desde a década de 1940, eu acho. E quem era o dono antes dela? Meu avô. Ele morreu em 1949. Leonard compreendeu. Entendo. Então, seu avô provavelmente escondeu esse dinheiro e sua avó nunca o descobriu. É o que dizem as cartas. Mark hesitou, depois tirou uma das cartas, não a última, mas uma anterior que explicava a situação básica. Ele a entregou a Leonard. Leonard a leu lentamente, sua expressão ficando mais compreensiva a cada linha. Quando terminou, ele a colocou cuidadosamente sobre a mesa. Seu avô era um homem sábio. Muitas pessoas perderam tudo quando os bancos faliram no início dos anos 30. Manter dinheiro em casa não era incomum. Ele fez uma pausa. É trágico que ele nunca tenha conseguido contar a ela. Você pode me dizer quanto isso vale? O dinheiro? Leonard fez um rápido cálculo mental. Valor nominal. Cerca de 2.800 dólares americanos. Alguns colecionadores podem pagar mais por notas nessa condição e dessa época, mas não significativamente mais. Você poderia conseguir talvez 3.000 dólares americanos se encontrasse o comprador certo. O coração de Mark afundou um pouco. 3.000 dólares americanos. Isso resolveria sua crise imediata, pagaria o aluguel atrasado, manteria a família morando por mais alguns meses, mas não era a quantia que mudaria sua vida, como ele havia começado a esperar. Então Leonard pegou um dos títulos. Sua expressão mudou. Ele o estudou cuidadosamente e virou-o, examinou o selo e as assinaturas. Em seguida pegou outro e outro. Estes são diferentes, disse ele baixinho. Diferentes como? Estas são obrigações de poupança da série E. Obrigações de guerra essencialmente vendidas para financiar o esforço de guerra. Leonard pegou no seu telemóvel e começou a escrever. O valor nominal aqui é de 50 dólares. Mas estas coisas acumulam juros ao longo do tempo. Mesmo depois de vencerem, podem continuar a ganhar valor em determinadas circunstâncias. Mark inclinou-se para a frente. Quanto valor? Leonard ficou em silêncio por um momento, lendo algo no seu telemóvel. Varia consoante a data de emissão e a data de vencimento. Este é de 1943. Ele fez alguns cálculos. Se nunca foi resgatado com todos os juros acumulados, estamos falando de algo entre 4 e 6 vezes o valor nominal. Portanto, este título de 50 dólares americanos vale potencialmente 300 dólares americanos, talvez mais. Precisaria de um especialista para lhe dar os números exatos. Leonard olhou para os outros títulos espalhados sobre a mesa. Quantos você tem?
18 no total. Vários valores. Os olhos de Leonard se arregalaram. Posso ver todos? Mark pegou o resto. Leonard examinou cada um metodicamente, fazendo anotações em um bloco de notas. O silêncio se prolongou. O pulso de Mark batia forte em seus ouvidos. Finalmente, Leonard colocou a caneta na mesa e olhou para cima. Senhor. Brenner, não posso lhe dar números precisos sem consultar nosso especialista em resgate de títulos, mas com base nesses valores nominais e datas de emissão, estamos falando de algo entre 40 e 50 mil dólares. Possivelmente mais. A sala parecia inclinar-se. 50 mil? É uma estimativa aproximada. Pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas sim, nessa faixa. Mark recostou-se na cadeira com as mãos trêmulas. 50 mil dólares. Não o suficiente para se aposentar, mas o suficiente para tudo. Pagar dívidas, criar um fundo para a faculdade, respirar pela primeira vez em 2 anos. O que preciso fazer? Sua voz saiu rouca. Primeiro, recomendo consultar um advogado especializado em patrimônio. Certifique-se de que não haja complicações legais com a herança. Então, podemos iniciar o processo de resgate. Vai levar algum tempo. A burocracia governamental sempre leva tempo, mas é simples. Leonard pegou um cartão de visita e escreveu um nome no verso. Phyllis Cunningham. Ela lida com direito sucessório. Muito meticulosa, muito confiável. Diga a ela que fui eu quem te indicou. Mark pegou o cartão com os dedos dormentes. Obrigado. Não sei o que dizer. Diga que você tomará cuidado. Se isso vier a público, você pode acabar encontrando parentes saindo do nada. A expressão de Leonard era gentil, mas séria. As pessoas fazem coisas estranhas quando há dinheiro envolvido. Harold, que ficou calado durante toda a conversa, finalmente falou. Mark não tem muitos parentes. O lado da avó dele é bem pequeno. Mesmo assim, Leonard disse, a discrição é sua aliada neste caso. Eles apertaram as mãos e Mark e Harold deixaram o banco em poucos dias. No estacionamento, Harold soltou um longo suspiro. 50 mil dólares, disse ele. Se for verdade, se não houver complicações. É verdade, Mark. Você viu a expressão dele. Ele sabe do que está falando. Mark olhou para o envelope em suas mãos, para os títulos que representavam a esperança desesperada de seu avô, o legado desconhecido de sua avó. Preciso ligar para esse advogado, disse ele. Harold deu um tapinha em seu ombro. Um passo de cada vez, meu amigo. Um passo de cada vez. Mark ligou para Phyllis Cunningham naquela tarde. Sua recepcionista marcou uma consulta para a terça-feira seguinte, a primeira disponível. 4 dias pareceram uma eternidade, mas Mark tentou se concentrar no alívio imediato que Leonard lhe proporcionara. O dinheiro, pelo menos, era inquestionavelmente dele. No dia seguinte, ele levou 300 dólares em notas velhas ao First National e trocou-as por dinheiro corrente. O caixa examinou cada nota cuidadosamente, consultou um gerente, mas acabou por processar a transação sem problemas. Mark saiu com 6 notas novas de 50 dólares que pareciam surreais na sua carteira. Naquela noite, ligou ao seu senhorio, Eugene Kasvsky. Senhor Kasvsky, é o Mark Brenner. Houve uma pausa. Você tem meu dinheiro do aluguel? Posso pagar 1 mês amanhã, o restante em 2 semanas. Outra pausa. Mais longa desta vez. Você disse isso no mês passado. Eu sei, mas desta vez é verdade. Recebi uma quantia em dinheiro. Uma herança. Uma herança. A voz de Kasvsky estava cética. Certo, posso lhe trazer 1.900 dólares americanos amanhã. Em dinheiro. O primeiro mês do que devo. O ceticismo mudou um pouco. Em dinheiro. Em dinheiro. Tudo bem. Amanhã, às 10 horas no meu escritório. Mas, Brenner, se o resto não estiver aqui em 2 semanas, o despejo prossegue. Entendido. Entendido. Obrigado, Sr. Kasvsky. Mark desligou e permitiu-se um momento de alívio. Uma crise adiada. Não estava resolvida, mas estava adiada, e isso era mais do que ele tinha ontem. Chloe percebeu imediatamente a mudança nele. Naquela noite, enquanto jantavam, com alimentos de verdade que ele havia comprado, e não o ramen e a sopa enlatada que eram seus alimentos básicos, ela o observou com atenção. Aconteceu alguma coisa, disse ela. Mark olhou para Preston, que estava concentrado na comida. Eu disse que as coisas estavam melhorando. Pai, sua voz era gentil, mas insistente. O que está acontecendo? Ele pousou o garfo. Você se lembra da cômoda da sua bisavó Dorothy? Aquela grande de madeira no canto? Encontrei algo escondido nela. Dinheiro. Dinheiro antigo que meu avô, seu trisavô, escondeu durante a depressão. Preston ergueu a cabeça rapidamente. Dinheiro escondido como um tesouro. Mais ou menos. Ele o escondeu porque os bancos estavam falindo e as pessoas estavam com medo. Ele morreu antes de poder contar a alguém sobre isso. Quanto?
Chloe perguntou. Mark hesitou. O suficiente para ter estabilidade novamente. Pagar o aluguel, cuidar das contas, talvez guardar um pouco para a faculdade. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você está falando sério? Estou falando sério. Ela se levantou e contornou a mesa para abraçá-lo, algo que ela não fazia espontaneamente há meses. Mark a abraçou, sentindo a tensão sair de seus ombros. Vamos ficar bem, ela sussurrou. Vamos ficar bem. Preston, para não ficar de fora, juntou-se ao abraço. Por um momento, os três ficaram ali na pequena cozinha, abraçados, com a promessa de algo melhor. O fim de semana passou numa estranha névoa de normalidade tingida de expectativa. Mark pagou Kuzwolski, suportou o olhar suspeito do senhorio e saiu com um recibo que parecia ouro. Ele comprou sapatos novos para Preston, bons, não os da loja de descontos, para as imitações com que ele se contentava. Ele deu dinheiro a Chloe para uma viagem escolar, viu seu rosto se iluminar de alegria, mas ainda não lhes contou sobre os títulos. Não até ter certeza de que eram legalmente seus e sem complicações. Chegou terça-feira. O escritório de Phyllis Cunningham ficava em uma casa vitoriana reformada perto do centro da cidade, pintada de amarelo claro com detalhes em branco. O interior era aconchegante, com piso de madeira, cadeiras confortáveis, paredes repletas de livros de direito e fotografias de família. A própria Phyllis tinha talvez cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque prático e óculos de leitura presos por uma corrente ao redor do pescoço. Ela tinha o ar de alguém querida e acessível, mas competente. Sr. Brenner, por favor, sente-se. Ela apontou para uma cadeira em frente à sua mesa. Leonard falou muito bem de você. Ele foi muito prestativo. Ele mencionou que você descobriu alguns títulos e moedas antigas escondidos em móveis herdados. Mark contou a história novamente. A cômoda, o compartimento secreto, a morte do avô, a pobreza desconhecida da avó. Phyllis ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando ele terminou, ela disse, posso ver os documentos? Ele entregou o envelope a ela. Ela examinou os títulos primeiro metodicamente, depois o dinheiro restante. Por fim, pegou várias cartas e as leu com atenção. Essas cartas comprovam a intenção, disse ela. Seu avô claramente destinou esse dinheiro para sua esposa e descendentes. Isso é importante. Então, legalmente, ele é meu. Vamos traçar a cadeia. O dinheiro era do seu avô. Ele morreu em 1949. Ele teria passado para sua esposa, sua avó, como parte de seu patrimônio, independentemente de ela saber disso ou não. Ela nunca registrou nenhuma documentação patrimonial, pelo que eu saiba. Em 1949, para um patrimônio modesto, ela talvez não precisasse fazer isso, especialmente se seu avô morreu sem deixar testamento. Phyllis fez outra anotação. Sua avó morreu em 2020, há 5 anos, sim, e deixou uma cômoda para você? Para meu pai, tecnicamente, mas ele morreu antes dela, então ficou para mim. Você tem a documentação dessa herança? Mark tirou uma pasta com uma cópia do testamento simples de sua avó, ou que listava seus bens que iriam para seu filho ou seus descendentes, a certidão de óbito de seu pai, a nota fiscal quando ele colocou a cômoda em um depósito por um breve período antes de se mudar para seu apartamento atual. Phyllis revisou tudo e então assentiu. Isso é simples. A propriedade passou de seu avô para sua avó, de sua avó para seu pai, de seu pai para você. O fato de o dinheiro estar escondido não altera a cadeia legal de herança. Mark sentiu um grande alívio. Então, posso resgatar os títulos. Você deve conseguir. Sim. No entanto, ela fez uma pausa, sua expressão ficando mais séria. Preciso perguntar sobre outros membros da família. Sua avó tinha outros filhos. Meu pai tinha uma irmã. Minha tia se mudou para o Arizona há 30 anos. Não temos contato. Há outros parentes que possam contestar isso? Mark pensou no nome que constava nas cartas. Meu avô tinha um irmão, Cyrus, mas ele morreu nos anos 70, eu acho. Cyrus tinha filhos? Não tenho certeza. Talvez. Minha avó nunca falava muito sobre esse lado da família. Phyllis inclinou-se para a frente. Sr. Brenner, legalmente essa herança parece ser sua, mas disputas familiares podem ser complicadas, mesmo quando a lei é clara. Se outros parentes souberem desse dinheiro, eles podem tentar alegar que seu avô pretendia que fosse para toda a família, não apenas para seus descendentes diretos, mas as cartas. As cartas ajudam significativamente no seu caso. Elas mostram a intenção. Mas emoções e dinheiro são uma combinação volátil. Ela fez uma pausa. Não estou dizendo para não prosseguir com isso. Estou dizendo para estar preparado para possíveis desafios. Mark sentiu seu alívio anterior diminuir um pouco. O que você recomenda? Documente tudo.
Mantenha registros claros da origem do dinheiro, da cadeia de herança, de tudo. Se você decidir compartilhar informações com outros membros da família, faça isso com cuidado. E pense, se alguém contestar, você está preparado para essa briga? Eu preciso desse dinheiro, disse Mark baixinho. Meus filhos precisam. Então vamos garantir que você tenha a posição jurídica mais forte possível. Phyllis pegou um formulário. Vou redigir uma carta estabelecendo a cadeia de herança e sua propriedade legal. Você pode apresentá-la quando resgatar os títulos. Isso deve evitar questionamentos. Quanto tempo isso vai levar? Alguns dias. Enquanto isso, sugiro pesquisar sobre a família do irmão do seu avô. Nada pode vir à tona se a notícia se espalhar. Mark saiu do escritório sentindo-se validado e ansioso. O dinheiro provavelmente era dele, a menos que outra pessoa decidisse que não era. Naquela noite, ele perguntou a Harold sobre Cyrus. Eles se sentaram no apartamento de Harold, com o café esfriando entre eles. Harold franziu a testa, pensando no passado. Cyrus Brenner. Sim, lembro-me de sua avó ter mencionado ele 1 ou 2 vezes. Houve algum tipo de desentendimento depois que seu avô morreu. Que tipo de desentendimento? Não sei os detalhes, mas tive a impressão de que Cyrus pediu dinheiro à sua avó que ela não tinha. Isso criou ressentimentos. Harold deu de ombros. Por quê? Mark contou a ele sobre as cartas em que Cyrus era mencionado. Preciso saber se ele tinha filhos, se eles ainda estão por aí. Posso perguntar por aí. Esta cidade é pequena. Alguém vai se lembrar. Harold apareceu 3 dias depois. Ele chegou ao apartamento de Mark com uma lista escrita à mão e uma expressão sombria. Encontrei informações sobre Cyrus, disse ele, acomodando-se no sofá. Não foi difícil. Só precisei conversar com alguns veteranos no VFW. Mark sentou-se à sua frente com uma tensão crescente no estômago. E Cyrus tinha 2 filhos. Uma filha chamada Irene e um filho chamado Floyd. Floyd morreu há cerca de 10 anos, mas Irene ainda está viva. Mora em Mordale, a cerca de 20 minutos daqui. Mais alguém? Floyd tinha 3 filhos. 2 filhas se mudaram para outro estado, mas seu filho Clarence ainda mora na região. Trabalha na loja de pneus na Route 9. Mark absorveu isso. Primos que ele nunca conheceu. Nem sabia que existiam. Você descobriu alguma coisa sobre a briga? Harold assentiu lentamente. Segundo Jerry Whitman, ele tem 86 anos. Conhecia os 2 irmãos. Cyrus procurou Dorothy logo após a morte de Walter. Perguntou se Walter tinha deixado algum dinheiro. Dorothy disse que não. Eles mal conseguiam sobreviver. Cyrus ficou com raiva. Disse que Walter lhe havia contado sobre esconder dinheiro. Dorothy achou que ele estava sendo cruel, tentando lhe dar falsas esperanças. Eles tiveram uma grande briga. A família se dividiu depois disso. Então Cyrus sabia sobre o dinheiro escondido, aparentemente, mas não sabia onde estava escondido. Mark sentiu um frio, o que significa que, se eles descobrirem, eu descobri, eles podem achar que têm direito a isso. Sim, a expressão de Harold era solidária. O que você vai fazer? Não sei. Phyllis disse que legalmente é meu, mas também me alertou sobre disputas familiares. Você poderia simplesmente ficar calado, resgatar os títulos, nunca contar a ninguém. Mark havia considerado isso, mas também passou os últimos dias pensando nas cartas de seu avô sobre a intenção por trás do dinheiro escondido. Walter havia mencionado Cyrus com carinho. Irmãos cuidam dos irmãos, ele havia escrito. Preciso pensar sobre isso, disse Mark. Naquela tarde, enquanto as crianças estavam na escola, Mark pegou todas as cartas novamente. Ele as leu em ordem cronológica, prestando atenção a cada menção a Cyrus. A imagem que surgiu foi a de 2 irmãos que eram próximos, que se apoiaram mutuamente durante os piores anos da depressão. Uma carta de 1936 o impressionou particularmente. Cyrus perdeu suas economias quando seu pai descobriu seu esconderijo e pegou o dinheiro para pagar dívidas de jogo. Ele está arrasado. Prometi a ele que ajudaria sua família se algo acontecesse com ele. É isso que irmãos fazem. Mark recostou-se preocupado. Seu avô havia feito uma promessa. Mas isso foi em 1936. Ele ainda se sentia assim em 1949. A última carta mencionava apenas contar a Dorothy, apenas garantir o futuro de seu próprio filho. Ele ainda estava lutando com isso quando Chloe chegou em casa. Ela o encontrou à mesa com as cartas espalhadas e a cabeça entre as mãos. Pai, você está bem? Ele olhou para cima, apenas pensando. Ela sentou-se à sua frente para falar sobre o dinheiro, sobre se era realmente todo nosso. Ele explicou sobre Cyrus, sobre a divisão da família, sobre os primos que ele nunca conhecera. Chloe ouviu com atenção, com uma expressão pensativa. O que dizem as cartas? Ela perguntou. O bisavô Walter queria dividir com o irmão?
No início, talvez mais tarde, não tenho certeza. Mas você herdou legalmente, certo? Foi o que o mentiroso disse. Sim, e é seu. Sua voz era firme. Pai, precisamos disso. Eu preciso disso. Preston precisa disso. Você tem se matado tentando cuidar de nós. Finalmente algo bom aconteceu. Não abra mão disso por culpa. Não é tão simples assim. Por que não? Esses primos alguma vez entraram em contato conosco? Eles ajudaram quando estávamos passando por dificuldades? Eles sabiam que existíamos? Mark não tinha resposta para isso. Ela estava certa. Nenhum deles mantinha contato com o ramo da família dele. Só quero fazer a coisa certa, disse ele baixinho. Chloe estendeu a mão e apertou a dele. Cuidar dos seus filhos é a coisa certa. Mais 3 dias se passaram. Phyllis ligou para dizer que a documentação estava pronta. A papelada para o resgate do título foi protocolada. Levaria várias semanas para ser processada, mas o processo estava em andamento. Mark trocou mais da moeda antiga e pagou o segundo mês de aluguel atrasado. Cus aceitou com menos ceticismo dessa vez, embora ainda olhasse para Mark como se esperasse que fosse falso. Então, na manhã de sábado, o telefone de Mark tocou. Número desconhecido. Código de área local. Alô? É Mark Brenna? Uma voz feminina, idosa, incerta. Sim. Quem é? Meu nome é Irene Brenner. Acho que podemos ser primos. O coração de Mark parou. Como você conseguiu meu número? Espero que não se importe. Vi Leonard Finch na igreja no domingo passado. Ele mencionou que você tinha levado alguns documentos antigos da família. Quando ouvi seu nome, bem, Brenner não é tão comum por aqui. E lembrei-me de meu pai falando sobre seu irmão Walter ter um filho. Mark afundou em uma cadeira. O que você quer conversar, se estiver disposta? Tenho 73 anos, Sr. Brenner. Passei toda a minha vida me perguntando sobre a divisão da família, sobre o que realmente aconteceu. Leonard não me contou detalhes, é claro, mas ele disse: você encontrou algo nos móveis da sua avó? Havia algo no tom de voz dela. Não era exigente nem agressivo, apenas cansado e curioso. Eu encontrei algo, admitiu Mark. Era o dinheiro de que meu pai sempre falava? O dinheiro que ele disse que Walter escondeu? Sim, seguiu-se um silêncio. Então, posso perguntar se você também encontrou cartas? Meu pai disse que Walter escreveu cartas sobre isso. Sim, encontrei. Você poderia? A voz dela falhou um pouco. Você estaria disposto a se encontrar comigo para conversar? Não quero nada de você, Sr. Boar. Só quero entender o que aconteceu. Meu pai morreu acreditando que seu irmão o havia traído. Gostaria de saber a verdade. Mark pensou nas cartas, no afeto entre os irmãos antes que a tragédia e o mal-entendido os separassem, na promessa de seu avô de ajudar a família de Cyrus. Tudo bem, disse ele. Podemos nos encontrar. Obrigada. O alívio inundou sua voz. Há uma lanchonete na Main Street, a Murphy's. Você conhece? Conheço. Terça-feira de manhã, às 10 horas. Estarei lá. Depois de desligar, Mark ficou olhando para o telefone. Harold o havia alertado sobre a possibilidade de a notícia vazar. Agora isso estava acontecendo. Irene parecia sincera, mas isso não significava que os outros também seriam. E o filho de Clarence Floyd ainda estava por aí. Mark pegou a última carta do avô e leu-a novamente. Amanhã, tudo muda. Para Walter, o amanhã trouxe a morte e oportunidades perdidas. Para Mark, o amanhã trazia complicações familiares. Ele não sabia como lidar com isso. Ligou para Harold. Está começando. A filha de Cyrus entrou em contato comigo. Vamos nos encontrar na terça-feira. Harold ficou em silêncio por um momento. Quer que eu vá com você? Sim, disse Mark. Acho que sim. Então estarei lá. Mark olhou para a cômoda, sólida e silenciosa no canto. Ela guardou o segredo de Walter por 76 anos. Mas os segredos, uma vez revelados, tinham uma maneira de se espalhar além do seu controle. Ele só esperava estar pronto para o que viria a seguir. A manhã de terça-feira chegou fria e cinzenta. Mark se vestiu cuidadosamente, como se uma camisa limpa e calças passadas pudessem servir de armadura. Harold o buscou às 9h30 e eles dirigiram em silêncio até o Murphy's Diner. A lanchonete era uma relíquia dos anos 1950, toda cromada e com vinil vermelho, com um balcão que provavelmente havia servido 3 gerações de moradores locais. Mark e Harold sentaram-se em uma cabine perto do fundo, pediram café e esperaram. Donire chegou às 10 horas em ponto. Ela era pequena, de aparência quase frágil, com cabelos brancos cortados curtos e olhos surpreendentemente perspicazes por trás dos óculos de armação de metal. Ela usava um cardigan, apesar do calor da lanchonete, e carregava uma bolsa grande e o que parecia ser um álbum de fotos. Sr. Brenner.
Ela se aproximou da cabine deles com hesitação. Dot. Mark se levantou. Por favor, me chame de Mark. Este é meu amigo Harold. Eles apertaram as mãos e Irene sentou-se na mesa em frente a eles. De perto, Mark pôde ver a semelhança familiar, algo no formato do rosto dela, no contorno dos olhos. Ela tinha o nariz de Walter, o mesmo que Mark via no espelho. Obrigada por me encontrar, disse ela. Sei que isso deve ser estranho. É, admitiu Mark, mas também estou curioso. Uma garçonete se aproximou e Irene pediu um chá. Eles esperaram em um silêncio constrangedor até que ele chegasse. O vapor subia da xícara em suaves espirais. Meu pai morreu em 1977. Irene começou. Eu tinha 31 anos. Em seu leito de morte, ele me contou sobre Walter, sobre o dinheiro que ambos tentaram esconder durante a depressão. Ele disse que Walter tinha sido mais esperto e encontrado um esconderijo melhor. Ela mexeu o chá lentamente. Ele também me contou sobre a briga com sua avó. Ele se arrependeu disso até seu último suspiro. Ele não sabia onde o dinheiro estava escondido. Mark perguntou. Não. Walter aparentemente nunca lhe contou os detalhes, apenas que ele tinha conseguido onde meu pai tinha falhado. Irene olhou para cima, encontrando os olhos de Mark. Meu pai não morreu rico, Sr. Brenner. Ele trabalhou nas fábricas a vida toda. Morreu com dívidas médicas e não muito mais. Meu irmão Floyd também teve dificuldades. Morreu jovem, como muitos homens da família Brenner pareciam morrer. A tristeza em sua voz era genuína. Mark sentiu suas defesas amolecerem um pouco. Sinto muito, disse ele. Todos nós temos nossos fardos. Ela abriu o álbum de fotos, virando-o para que Mark pudesse ver. A primeira página mostrava dois jovens, com os braços em volta dos ombros um do outro, sorrindo para a câmera. São Walter e Cyrus em 1928. Eles tinham 21 e 19 anos. Mark ficou olhando para a fotografia. Seu avô parecia tão jovem, tão vivo, tão cheio de esperança. Ao lado dele, Cyrus tinha o mesmo sorriso travesso, o mesmo orgulho da classe trabalhadora em sua postura. Irene virou as páginas lentamente. Mais fotografias. Os irmãos em uma feira do condado, ao lado de um caminhão velho, sentados em uma varanda com garrafas de cerveja nas mãos. Em todas as imagens, eles pareciam inseparáveis. Eles se amavam, disse Irene simplesmente. Meu pai nunca superou essa perda. Mark pegou seu próprio envelope. Trouxe cópias das cartas. Achei que você gostaria de vê-las. As mãos de Irene tremiam ao pegá-las. Ela leu a primeira lentamente, depois a segunda. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Ela as enxugou com um guardanapo, mas continuou lendo. Quando terminou, olhou para Mark com os olhos vermelhos. Ele se importava. Meu pai não estava errado sobre isso. Não, Mark concordou. Ele não estava. Posso perguntar? Irene cruzou as mãos sobre a mesa. Quanto havia? Mark hesitou, olhando para ela. Harold acenou levemente com a cabeça. Cerca de 3.000 em dinheiro, 18 títulos que valem significativamente mais agora e, legalmente, são seus. Meu advogado diz que sim. Passou por herança do meu avô para minha avó, para meu pai e para mim. Irene acenou lentamente com a cabeça. Isso faz sentido. Não estou aqui para contestar isso, Mark. Só queria saber a verdade, entender o que realmente aconteceu. Mark sentiu um alívio. Obrigado por dizer isso. Meus filhos estão crescidos, indo bem. Meu marido me deixou uma pensão decente. Não preciso de dinheiro. Ela sorriu tristemente. Mas eu não precisava saber que meu pai não era louco ou cruel, que realmente havia dinheiro escondido, que Walter realmente queria nos ajudar. Eles conversaram por mais 1 hora. Irene compartilhou histórias sobre Cyrus, sobre crescer sabendo que metade de sua família os havia abandonado. Mark compartilhou o que se lembrava de Dorothy, da avó que nunca soube do tesouro escondido em seus próprios móveis. É uma tragédia para todos, disse Irene finalmente. Walter tentando proteger sua família, morrendo muito cedo. Dorothy lutando enquanto a resposta estava em seu quarto. Meu pai amargo e irritado, nunca entendendo. 76 anos de mal-entendidos, acrescentou Harold baixinho. Irene juntou suas coisas para sair. Ela escreveu seu número de telefone em um guardanapo e o empurrou pela mesa. Se você quiser conversar novamente ou conhecer meus filhos, eles adorariam saber sobre esse lado da família. Eu adoraria, disse Mark, surpreendendo-se com o quanto ele estava falando sério. Eles saíram juntos e ficaram no estacionamento, enquanto o vento frio de novembro soprava ao redor dele. Irene abraçou Mark, um abraço rápido e um pouco desajeitado. Depois entrou no carro e foi embora. Correu melhor do que eu esperava, disse Harold. Sim. Mark viu as luzes traseiras desaparecerem, mas ela mencionou um irmão. O Floyd também tinha filhos?
O Clarence, confirmou Harold. O da loja de pneus. Achas que ele será tão compreensivo? A expressão de Harold respondeu antes das suas palavras. A Irene ouviu a confissão do pai no leito de morte, conhecia a história da família. Ela teve décadas para fazer as pazes com isso. Clarence, não sei o que ele sabe ou o que acha que lhe é devido. Eles voltaram para o apartamento de Mark em silêncio pensativo. Mark se sentia melhor por ter conhecido Irene, por ter compartilhado as cartas com ela, mas também se sentia exposto agora. A notícia se espalhou. O segredo estava se espalhando. Naquela noite, enquanto Mark preparava o jantar, seu telefone tocou. Outro número desconhecido. Alô? É Mark Brenner? Uma voz masculina, áspera e agressiva. Quem está falando? Clarence Brenner. Acho que você tem algo que pertence à minha família. O estômago de Mark deu um salto. Não sei do que você está falando. Como assim, não sabe? Meu primo me ligou. Disse que você encontrou o dinheiro que meu avô e o seu esconderam juntos. Disse que você está ficando com tudo. Não estava escondido junto. Era o dinheiro do meu avô e os móveis da minha avó. Meu avô tinha o mesmo direito sobre isso. Eles eram parceiros, fizeram um pacto. Não é isso que dizem as cartas. Não me importo com o que dizem algumas cartas antigas. A voz de Clarence se elevou. Metade desse dinheiro é nosso. Meu avô morreu pobre porque a família de Walter ficou com o que deveria ter sido dividido. Isso não é verdade. Minha avó nem sabia disso. Você tem duas opções, primo. Divida de forma justa ou eu vou denunciar um mentiroso. E acredite, eu conheço advogados que vão empatar isso por anos. A linha caiu. Ponto final. Mark ficou segurando o telefone com a mão tremendo. Do outro lado da sala, a cômoda ficava no canto, inocente e silenciosa. A fonte de todo esse caos. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Isso não acabou. Mark ligou para Phyllis Cunningham na primeira hora da quarta-feira de manhã. A recepcionista transferiu a ligação imediatamente quando ele explicou que era urgente. Clarence Brenner entrou em contato comigo, disse Mark sem preâmbulos. Ele está ameaçando com uma ação judicial. Conte-me exatamente o que ele disse. Mark relatou a ligação e a mensagem de texto. Phyllis ouviu sem interromper, e ele podia ouvi-la digitando notas. Ele não tem legitimidade legal, disse ela quando ele terminou. O dinheiro foi escondido pelo seu avô e era propriedade dele. A cadeia de herança é clara e documentada. Mas ele disse. Eu sei o que ele disse. As pessoas ameaçam com processos judiciais o tempo todo, Sr. Brennan. Muito poucas levam adiante, especialmente quando tem casos fracos. Ela fez uma pausa. Dito isso, mesmo um processo judicial frívolo custa dinheiro para se defender. É uma tática comum de intimidação. O peito de Mark apertou. Não tenho dinheiro para uma batalha judicial, que é exatamente como o que ele está contando. Ele quer que você fique com medo o suficiente para fazer um acordo. A voz dela suavizou. Você está disposto a lutar por isso, se necessário? Mark pensou nos sonhos de Chloe de ir para a faculdade, nos sapatos gastos de Preston, no aviso de despejo que parecia o fim do mundo apenas 2 semanas atrás. Sim, disse ele. Vou lutar. Ótimo. Não responda mais a nenhuma ligação ou mensagem dele. A partir de agora, toda a comunicação passará por mim. Vou redigir uma carta estabelecendo sua posição legal e enviá-la a ele. Às vezes, isso é suficiente para fazer as pessoas recuarem. Depois de desligar, Mark sentou-se à mesa da cozinha sentindo-se vazio. Harold apareceu 1 hora depois, deu uma olhada no rosto de Mark e colocou uma cafeteira no fogo. Clarence? Perguntou Harold. Mark assentiu. Phyllis diz que ele não tem caso, mas mesmo lutar contra um processo ruim custa dinheiro. Quanto ele quer? Ele não disse exatamente, mas acha que metade do dinheiro deveria ser dele porque o avô dele e o meu eram sócios. Harold bufou. Sócios em ter medo durante a depressão. Talvez isso não os torne sócios de negócios. Tente dizer isso ao Clarence. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Harold disse, e se você lhe oferecesse algo? Não metade, mas algo apenas para fazê-lo ir embora. Phyllis disse para não negociar diretamente. Eu sei o que Phyllis disse, mas os advogados pensam em termos legais. Às vezes, a solução humana é diferente da solução legal. Harold inclinou-se para a frente. Você tem cerca de $60 mil americanos a receber, certo? E se você oferecesse $5 mil americanos? 10. O suficiente para se sentir generoso, mas não o suficiente para te arruinar. Mark havia considerado isso. A ideia de dar qualquer coisa a Clarence o irritava. O homem não tinha feito nada além de ameaças. Mas a alternativa era meses de batalhas judiciais, estresse, incerteza. Deixe-me falar com Phyllis sobre isso, disse Mark finalmente. Ele ligou para ela naquela tarde. Para sua surpresa,
Ela não rejeitou a ideia imediatamente. Um acordo é sempre uma opção, disse ela. Mas você precisa ser estratégico. Não ofereça nada até que tenhamos deixado nossa posição clara. Deixe que ele veja primeiro como seu caso é forte. Se ele persistir, então podemos discutir um acordo que o isente de todas as reivindicações futuras. Quanto tempo isso levará? Vou enviar a carta hoje. Dê a ele uma semana para responder. Depois, vamos reavaliar a situação. A semana que se seguiu foi uma das mais longas da vida de Mac. Ele pulava toda vez que o telefone tocava, convencido de que seria Clarence com mais ameaças. Mas só havia silêncio daquele lado. A papelada do resgate do título continuava seu lento progresso pelos canais burocráticos. Phyllis mantinha Mark atualizado. Tudo estava ocorrendo normalmente, sem sinais de alerta, sem complicações. O dinheiro estava chegando. Ele só precisava ser paciente. Chloe percebeu sua tensão. Uma noite, ela o encurralou na cozinha. É aquele primo, não é? Aquele que ligou. Mark não viu sentido em mentir. Ele está ameaçando processar. Diz que o dinheiro deve ser dividido. Ele pode fazer isso? Phyllis diz que não, mas as pessoas podem entrar com ações judiciais mesmo quando estão erradas. Custa dinheiro se defender. A expressão de Chloe endureceu. Então, ele está tentando intimidá-lo para que você lhe dê dinheiro. Essencialmente, sim, isso é repugnante. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse: O que você vai fazer? Vou esperar para ver se ele desiste. Se não, talvez eu lhe ofereça uma pequena quantia. Só para acabar com isso. Você não deveria ter que fazer isso, não. Mas às vezes fazer o que não deveríamos fazer é mais fácil do que lutar. Ela o abraçou então, feroz e repentinamente. Você é um bom pai. Aconteça o que acontecer, lembre-se disso. Uma semana depois, Phyllis ligou. Recebi uma resposta de Clarence Brenner. Na verdade, de seu advogado. O coração de Mark afundou. Ele contratou um advogado. Parece ser seu cunhado, que trabalha com pequenas causas. A carta é... Ela fez uma pausa e Mark pôde ouvir o barulho do papel. É mal argumentada. Ele alega que seu avô e o avô dele tinham um acordo verbal de parceria para reunir recursos. Não há provas disso além das cartas que mencionam que eles discutiram esconder dinheiro. Então, o que acontece agora? Redigiu uma resposta refutando suas alegações ponto por ponto. Mas Mark, acho que talvez seja a hora de considerar um acordo. Não porque perderíamos, mas porque esse homem parece desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. O que você recomendaria? $5.000 americanos com uma renúncia assinada isentando você de todas as reivindicações futuras. Enquadre isso como um gesto familiar, não como uma concessão legal. Mark fez as contas mentalmente. 5.000 de 60.000 ainda lhe deixavam 55.000, uma quantia que mudaria sua vida. Ainda era o suficiente para tudo o que ele precisava. Ok, ele disse, vamos tentar. Phyllis marcou uma reunião para a terça-feira seguinte. Mark, Harold e Phyllis se encontrariam com Clarence e seu advogado no escritório de Phyllis. Terreno neutro, ambiente profissional, tudo documentado. Na noite anterior à reunião, Mark não conseguiu dormir. Ele se levantou às 2 da manhã e ficou olhando para a cômoda, passando a mão sobre sua superfície marcada. Estou tentando fazer o que é certo para todos. Ele sussurrou para a cômoda, em memória de seu avô. Seu filho, seu irmão, ambas as famílias. Espero que seja isso que você teria desejado. A cômoda, como sempre, manteve seu silêncio. A manhã de terça-feira amanheceu clara e fria. Mark vestiu suas melhores roupas novamente, sentindo-se como se estivesse se preparando para uma batalha. Harold o encontrou no andar de baixo e eles foram juntos de carro até o escritório de Phyllis. Você está pronto para isso? Harold perguntou. Não, mas vou fazer mesmo assim. Phyllis os recebeu na porta e os conduziu para a sala de conferências. Clarence e seu advogado devem chegar a qualquer momento. Lembre-se, deixe que eu fale. Se ele tentar se envolver diretamente com você, apenas mantenha a calma. Vou tentar. Você vai se sair bem. Ela se apertou seu ombro. Você está sendo mais generoso do que a maioria das pessoas seria. 5 minutos depois, a recepcionista apresentou 2 homens. O primeiro era um homem de meia-idade, desalinhado, carregando uma pasta surrada, claramente o advogado cunhado. O segundo era Clarence. Ele tinha a idade de Mark, talvez alguns anos mais novo, mas parecia mais velho. A vida o havia desgastado. Mark podia ver isso nas rugas profundas ao redor dos olhos, nos fios grisalhos no cabelo, nos ombros curvados em posição defensiva. Ele usava roupas de trabalho manchadas nos joelhos e suas mãos estavam calejadas e manchadas de óleo. Seus olhos se encontraram do outro lado da sala de conferências. Naquele momento, Mark viu algo inesperado. Não apenas raiva, mas dor.
Uma profunda dor geracional. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de 76 anos de feridas familiares que nunca haviam cicatrizado. Eles se sentaram em lados opostos da mesa de conferências. Phyllis fez as apresentações com um tom profissional e frio. O advogado de Clarence, um homem chamado Gerald Voss, colocou sua pasta sobre a mesa com um baque que parecia deliberadamente agressivo. Vamos ao que interessa, disse Voss. Meu cliente acredita que tem direito à metade do dinheiro e dos títulos descobertos pelo Sr. Brenner. Phyllis abriu a pasta calmamente. Seu cliente não tem direito a nada. O dinheiro foi escondido por Walter Brenner e era propriedade de Walter Brenner. Ele foi transferido para meu cliente por meio de uma herança legal clara. Walter e Cyrus Brenner tinham uma parceria. Uma conversa informal sobre medos mútuos durante a depressão não é uma parceria legal. Phyllis deslizou um documento pela mesa. Esta é a cadeia de herança totalmente documentada. Esta é a última carta de Walter Brenner, estabelecendo sua intenção de prover para sua esposa e filho, não para a família de seu irmão. O chefe pegou a carta, leu-a. Sua expressão azedou. Ao lado dele, Clarence inclinou-se para a frente para ver seu maxilar apertar. Meu avô morreu recebendo assistência social, disse Clarence de repente com a voz áspera, sozinho em um asilo. Ele trabalhou a vida inteira e não tinha nada. Meu pai, sua voz falhou ligeiramente. Meu pai morreu aos 49 anos de um ataque cardíaco causado pelo estresse. Nós o enterramos em um cemitério pobre porque não podíamos pagar por nada melhor. Mark sentiu as palavras como golpes físicos. Sinto muito. Sua família ficou com tudo. A cômoda, a casa, tudo o que havia. Nós não ficamos com nada. E agora você encontra esse dinheiro e acha que pode ficar com tudo. Minha avó não ficou com tudo. Mark disse baixinho. Ela criou meu pai sozinha, trabalhando como costureira. Ela morreu em uma casa de repouso, recebendo assistência médica do governo. Meu pai trabalhou em fábricas a vida inteira e morreu aos 58 anos. Ninguém na minha família prosperou, Clarence. Mas você ficou com os móveis. Você ficou com o que estava escondido por acaso. Porque minha avó guardou um móvel por 50 anos, sem nunca saber o que havia dentro dele. Moss limpou a garganta. Independentemente das dificuldades individuais, o fato é que Cyrus Brenner tinha um acordo com Walter Brenner. Meu cliente merece uma indenização. Seu cliente não merece nada legalmente, disse Phyllis. No entanto, ela fez uma pausa e olhou para Mark. Ele acenou com a cabeça. Meu cliente está disposto a oferecer um acordo. Não como uma concessão legal, mas como um gesto familiar. Os olhos de Clarence se estreitaram. Quanto? $5.000 americanos em troca de uma renúncia assinada, absolvendo o Sr. Brenner de todas as reivindicações futuras. 5.000? A voz de Clarence se elevou. Isso é um insulto. O total é 60.000 e você está me oferecendo 5. O total é 60.000 que pertence legalmente ao meu cliente, disse Phyllis com firmeza. Esta oferta é generosa, não obrigatória. O chefe se inclinou para sussurrar ao ouvido de Clarence. Mark podia vê-los discutindo em voz baixa. Clarence, balançando a cabeça, gesticulando bruscamente. Harold, que estava em silêncio até então, falou. Clarence, posso lhe mostrar uma coisa? Todos se viraram para olhar para ele. Harold tirou uma fotografia, a de 1948, mostrando as duas famílias juntas. Ele a colocou no meio da mesa. Esse é o seu avô, Cyrus, disse Harold apontando. E esse é Walter. Esta foto foi tirada 1 ano antes de Walter morrer. 1 ano antes da briga que separou suas famílias. Clarence ficou olhando para a fotografia. Mark observou sua expressão mudar. A raiva dando lugar a algo mais complicado. Eles se amavam, continuou Harold. Eles eram irmãos. Eles se apoiaram mutuamente durante o pior desastre econômico que este país já viu. E então um mal-entendido terrível e trágico, os separou. Ele olhou para Clarence e depois para Mark. Vocês dois são primos. Vocês são da mesma geração que perdeu os pais muito jovens, que viu suas famílias lutarem. Esse dinheiro não pode consertar 76 anos de dor, mas também não precisa criar mais. A sala ficou em silêncio. A mão de Clarence moveu-se para a fotografia, seus dedos traçando o contorno do rosto de seu avô. Eu nunca o conheci, disse Clarence suavemente. Ele morreu quando eu tinha 3 anos. Meu pai mal falava sobre ele, exceto para dizer que fomos enganados pelo outro lado da família. Minha avó também quase não falava sobre Cyrus, disse Mark. Apenas que havia uma briga que ela nunca entendeu. Ela morreu achando que seu avô era cruel por acusá-la de esconder dinheiro, mas ela realmente não sabia. Ela realmente não sabia. Ela lutou a vida inteira enquanto a resposta estava em seu quarto. Clarence pegou a fotografia e a examinou mais de perto.
Eles parecem felizes aqui. Eles eram, disse Mark. De acordo com as cartas, eles eram próximos. Azar do seu avô, o pai dele ter encontrado e pegado o dinheiro escondido. Não foi culpa do Walter. Walter tentou ajudar do seu jeito, guardando tudo para si mesmo, tentando proteger a própria família primeiro. Talvez isso tenha sido egoísmo. Talvez, se ele tivesse vivido, teria compartilhado. Nunca saberemos. Mark fez uma pausa. Mas eu sei disso. Não estou tentando enganar você. Estou oferecendo dinheiro a você. Não tenho nenhuma obrigação legal por sermos da mesma família, porque essa rivalidade já dura há tempo demais. Voz se inclinou novamente para Clarence, sussurrando com urgência. Mark captou alguns fragmentos. Oferta ruim. Exija mais. Processo judicial. Mas Clarence balançava a cabeça. Ele colocou a fotografia sobre a mesa e olhou diretamente para Mark. Estou cansado, disse ele simplesmente. Tenho 47 anos, um emprego que está destruindo minhas costas e nada para mostrar além de contas. Quando Irene me contou sobre esse dinheiro, vi uma saída, uma maneira de finalmente ter uma chance. Sua voz era crua de honestidade. Mas também estou cansado de ficar com raiva de pessoas que nem conheço. Meu avô estava com raiva. Meu pai estava com raiva e queria pegá-los. Morreram jovens. Então, o que você quer? Mark perguntou gentilmente. Clarence ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, quero que isso acabe. Voz começou a protestar, mas Clarence levantou a mão. Gerald, agradeço sua ajuda, mas essa decisão é minha. Você tem direito a mais. Talvez sim, talvez não. Isso vem se arrastando nos tribunais há anos. Clarence balançou a cabeça. Não tenho energia para esse tipo de briga. Ele se virou para Mark. 5.000 não é metade, não chega nem perto. Mas você está certo ao dizer que não me deve nada legalmente. Então, acho que ele engoliu em seco. Acho que devo ser grato por você estar oferecendo alguma coisa. A amargura em sua voz cortou Mark. Não era assim que ele queria que isso acabasse, com Clarence se sentindo derrotado. Aceitando caridade, ele se ressentia. Espere, disse Mark. Ele olhou para Phyllis. Posso falar em particular com Clarence por um minuto? Phyllis franziu a testa. Eu desaconselho isso. Eu sei, mas quero mesmo assim. Harold se levantou. Vamos, Phyllis. Vamos dar a eles 5 minutos. Phyllis parecia querer discutir, mas Harold já a estava levando em direção à porta. Voz começou a protestar, mas Clarence acenou para ele. Tudo bem, Gerald. Dê-nos um momento. Quando a porta se fechou atrás deles, Mark e Clarence ficaram sozinhos na sala de conferências. A fotografia ainda estava entre eles sobre a mesa. Não quero que você sinta que está aceitando caridade, disse Mark baixinho. Mas é isso que é, não é? Você me dando dinheiro por pena. Não, estou tentando consertar algo que deu errado há muito tempo. Nossos avós se amavam. Eles tentaram sobreviver a circunstâncias impossíveis e ao mau timing, mas o azar criou uma ferida que durou 3 gerações. Clarence pegou a fotografia novamente. Meu pai costumava dizer que os Brenners do seu lado se achavam melhores do que nós. Minha avó nunca disse isso. Ela simplesmente não entendia. Ela achava que seu avô estava sendo cruel, acusando-a de ter dinheiro quando ela mal conseguia sobreviver. E o tempo todo ele estava guardado em sua cômoda. Sim, eles ficaram em silêncio. Mark pensou em tudo o que Phyllis havia dito, sobre direitos legais e cadeias de herança claras, sobre como ele poderia sair dessa reunião sem dever nada a Clarence. Mas ele também pensou nas cartas de seu avô, na promessa de ajudar Cyrus se algo acontecesse. Sobre irmãos cuidando de irmãos. Os 5.000, disse Mark lentamente, não é só para fazer você ir embora. É porque seu avô ajudou meu avô a sobreviver à depressão. Porque eles se apoiaram quando as coisas estavam desesperadoras. Porque esse tipo de lealdade deve significar algo. Mesmo 76 anos depois, os olhos de Clarence estavam molhados. Meus filhos acham que sou louco por perseguir isso. Disseram que eu deveria deixar para lá. Minha filha disse a mesma coisa. Ela disse, precisamos muito do dinheiro para dividi-lo. Você precisa dele? Mark quase riu. Eu estava 3 meses atrasado no aluguel há 2 semanas, enfrentando o despejo. Vendi tudo o que possuía apenas para nos manter alimentados. Então sim, precisamos dele. Mas você ainda está me oferecendo 5.000 porque é a coisa certa a fazer. Não legalmente, Phyllis deixou isso claro, mas moralmente. Mark fez uma pausa. E porque quero que meus filhos conheçam seus primos, saibam de onde vieram, entendam que família deve significar algo. Clarence enxugou os olhos com força. Você realmente quer que as crianças se encontrem? Sim. Irene me deu o número dela. Disse que seus filhos gostariam de conhecer este lado da família. Eu também gostaria disso.
Que Preston e Chloe soubessem que têm mais família do que pensavam. Tenho 2 filhas, de 19 e 22 anos. Elas provavelmente gostariam disso. Então vamos fazer isso acontecer. Não por causa do dinheiro, mas porque é hora de curar o que foi quebrado. Clarence colocou a fotografia cuidadosamente no lugar. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me deixaria ver as cartas? Não para ficar com elas, só para ler. Gostaria de saber o que meu avô significava para o seu. O que eles significavam um para o outro. Mark sentiu um peso sair do peito. Farei melhor do que isso. Farei cópias para você. Você deve tê-las. Elas também fazem parte da história da sua família. Obrigado. A voz de Clarence estava embargada. Isso significa muito para mim. Mark levantou-se e estendeu a mão. 5.000. Uma renúncia assinada dizendo que não haverá reivindicações futuras. E uma promessa de que manteremos contato, que apresentaremos nossos filhos, que tentaremos ser uma família novamente. Clarence levantou-se e apertou sua mão. O aperto de mão transformou-se em algo mais, um abraço desajeitado. 2 homens que nunca se conheceram, tentando superar uma vida inteira de divisão. Quando se separaram, Clarence sorria levemente. Walter teria gostado de você. Acho que Cyrus também teria gostado de você. Eles chamaram os outros de volta. Voz parecia resignado. Phyllis cautelosamente otimista. Harold abertamente aliviado. Temos um acordo. Clarence anunciou 5.000 em troca de uma renúncia total e cópias das cartas da família. Phyllis pegou a papelada que preparou. Eles passaram os 30 minutos seguintes revisando os termos, assinando documentos, tornando tudo oficial. Mark preencheu um cheque da conta onde depositou a moeda de troca. Sua mão tremeu ligeiramente ao assiná-lo, mas não por medo, e sim por algo mais próximo da esperança. Quando tudo foi assinado e testemunhado, eles se levantaram. Clarence dobrou o cheque cuidadosamente e o colocou em seu maço. Em seguida, pegou a fotografia. Posso obter uma cópia disso também? Fique com essa, disse Harold. Eu tenho o original. Os olhos de Clarence se arregalaram. Tem certeza? Tenho certeza. Eles saíram juntos para a tarde fria de novembro. No estacionamento, Clarence se virou. Mark, obrigado. Não apenas pelo dinheiro, mas por tudo o mais. Obrigado por estar disposto a encerrar isso, por escolher a paz em vez da raiva. Eles apertaram as mãos novamente e Clarence entrou em sua caminhonete surrada e foi embora. 3 meses depois, Mark estava em seu apartamento em uma tarde de sábado, observando sua família se reunir. O espaço parecia menor com tantas pessoas, mas de uma forma positiva, como uma casa cheia de calor humano em vez de vazio. Irene estava sentada no sofá a partilhar histórias com Chloe. As filhas de Clarence, Amy e Jennifer, estavam a ensinar Preston a jogar cartas na mesa da cozinha. Harold movia-se entre os grupos, desempenhando o papel de historiador da família, preenchendo lacunas em histórias que se tinham perdido ao longo de décadas. Os laços finalmente se esclareceram. Os $47.000 após impostos e taxas, combinados com o que restava do dinheiro. Mark tinha pouco mais de os $50.000. Não eram os 60 originais, mas era mais do que suficiente, mais do que ele jamais sonhou em ter. Ele pagou todas as dívidas. Aluguel em dia, contas de serviços públicos pagas, um pequeno fundo de emergência na poupança. Chloe tinha um fundo para a faculdade que cobriria 4 anos na universidade estadual. Preston tinha roupas novas, sapatos novos e uma confiança que Mark não via há anos. O nó constante de ansiedade que vivia no peito de Mark há 2 anos finalmente se soltou. Mas o dinheiro não era a melhor parte do que tinha acontecido. Clarence chegou com sua esposa carregando um prato coberto. Espero que não se importe. Karen insistiu em trazer sua famosa salada de batata. Quanto mais, melhor, disse Mark, pegando o prato. Eles se encontraram 3 vezes desde o acordo. Uma vez apenas os 2, tomando café. Outra vez com os filhos e agora isso, uma reunião familiar completa. Cada encontro tinha sido menos constrangedor que o anterior. As velhas feridas cicatrizavam lentamente por meio de atos simples, como aparecer e tentar. Posso ver? Perguntou Clarence baixinho. Mark sabia o que ele queria dizer. Ele levou Clarence até o canto onde a cômoda ainda estava, polida e bem cuidada. Clarence passou a mão pela superfície, assim como Mark havia feito inúmeras vezes. É linda. Entendo por que você a guardou. Ela guardou um segredo por 76 anos. Parecia errado se desfazer dela. Clarence se ajoelhou e abriu a gaveta de baixo. Você pode me mostrar? Mark removeu a gaveta e cuidadosamente soltou o painel traseiro falso. O compartimento estava vazio agora, mas Clarence olhou para ele como se estivesse olhando para algo sagrado. Eles estavam com tanto medo, disse Clarence baixinho.
ambos com medo de perder tudo. Mas eles sobreviveram e, de alguma forma, estamos aqui por causa deles. Sim. Clarence fechou o painel e recolocou a gaveta. Meu avô teria gostado disso. Sabendo que estávamos todos juntos novamente, eles voltaram para a sala de estar, onde Irene estava mostrando fotografias para a geração mais jovem. Ela trouxera um álbum inteiro com fotos de Cyrus ao longo das décadas de Floyd, como filho de uma família que vivera paralelamente à de Mark, sem nunca se conectar. Olhe para esta, disse a Irene, segurando uma foto de 1946. Este é seu bisavô Cyrus, com Floyd. Seu avô Clarence na Feira do Condado. Ele parece feliz ali. Amy observou que ele estava. Alguns anos foram melhores do que outros. Mas ele também carregava muita tristeza por ter perdido a amizade do irmão. Chloe olhou para a fotografia e depois para Mark. É triste que eles nunca tenham consertado as coisas. Mas nós consertamos. Mark disse que isso tem que contar para alguma coisa. Mais tarde, enquanto comiam juntos, pratos de papel equilibrados no colo, a conversa fluía. Mark cruzou o olhar com Harold. Seu amigo sorriu e ergueu a xícara de café em um brinde silencioso. Após a refeição, Jennifer perguntou se poderia tirar uma foto de todos juntos. Eles se posicionaram na sala de estar, com a cômoda visível ao fundo, um eco consciente da foto de 1948 que ajudou a quebrar o gelo entre Mark e Clarence. Digam família, instruiu Jennifer. Família, eles disseram em coro e a câmera disparou. À medida que a noite se aproximava e as pessoas começavam a ir embora, Clarence chamou Mark de lado uma última vez. Quero que você saiba que eu esperava odiá-lo. Esperava que você fosse arrogante ou ganancioso, ou sei lá, alguém com quem eu pudesse justificar minha raiva. Em vez disso, você era apenas um cara tentando cuidar dos filhos, como eu, como nossos pais, como nossos avós. Clarence fez uma pausa. Fico feliz por ter me enganado sobre você. Fico feliz por termos tido a chance de descobrir isso. Eles se abraçaram novamente, menos constrangidos desta vez, mais sinceros. A família de Clarence saiu, seguida por Irene. Cada um deles prometeu manter contato. Já conversando sobre os planos para o Natal, quando todos já haviam ido embora, Mark e seus filhos limparam a casa juntos. Preston estava excepcionalmente falante, animado com seus novos primos. Chloe estava mais quieta, mas Mark percebeu que ela colocou cuidadosamente a nova foto de família em cima da cômoda. Você está bem? Ele perguntou. Sim, só pensando. Ela olhou para a cômoda. O tataravô Walter se esforçou muito para salvar todos e tornar tudo seguro, mas o tempo acabou. Ele tentou, mas você não. Você encontrou o que ele escondeu e usou da maneira certa, não apenas para nós, mas para todos. Mark a puxou para um abraço. Sua opinião é a única que importa para mim. Então saiba disso. Estou orgulhoso de você, pai. Preston se juntou ao abraço, e eles ficaram ali, em seu pequeno apartamento, abraçados. A cômoda observava do canto, silenciosa e resistente, não mais guardando segredos, mas testemunhando a cura. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Mark sentou-se sozinho no silêncio. Ele pegou a última carta do avô e a leu mais uma vez. Amanhã, tudo muda. Walter havia escrito essas palavras há 76 anos, sem saber o quão proféticas elas seriam. O amanhã trouxe tragédia para ele, mas de alguma forma acabou trazendo redenção também. Não a redenção que ele planejava, mas talvez algo melhor. 2 ramos de uma família desunida encontrando o caminho de volta um para o outro. Mark cuidadosamente colocou a carta de volta na caixa. Ele guardaria os originais, mas as cópias que fizera para Clarence e a Irene significavam que a história continuaria viva, compartilhada e compreendida por todos que ela tocasse. Ele se levantou e caminhou até a cômoda uma última vez, colocando a mão em sua superfície marcada. Obrigado, sussurrou, por guardar seu segredo até o momento certo, por esperar até que alguém que precisasse dele o encontrasse. A cômoda, como sempre, não disse nada, mas a luz da lua que entrava pela janela parecia brilhar suavemente. Não era apenas um móvel, mas uma guardiã de histórias, uma ponte entre gerações. A prova de que, às vezes, o que está escondido está destinado a ser encontrado, não apenas pelo tesouro em si, mas pela cura que isso possibilita.